Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Princípia. Estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre filosofia e hoje o assunto será metafísica, né? Então, o título do vídeo é Dos Pré-Socráticos a Platão, uma Odisseia da Metafísica Grega. E o intuito desse vídeo, depois de assistir uma aula do professor Carlos Nogué, decidi fazer esse vídeo justamente para contextualizar, né? Para facilitar o meu próprio entendimento da linearidade, vamos dizer assim, da metafísica até chegarmos em Platão, né, da metafísica grega. Bom, primeiros adendos, então, quando a gente vai falar de metafísica, né, a gente precisa, antes de tudo, né, já adentrando no assunto propriamente, né, discutir o que seria a metafísica propriamente. Né? E a metafísica, ela é a ciência primária, ela, segundo Aristóteles, é a ciência primeira, né, a ciência que estuda as causas primeiras. E é a ciência que estuda as coisas, quer dizer, que estuda o ser enquanto ser. Em que sentido? Por exemplo, a biologia. A biologia, ela não é uma ciência metafísica. Em que sentido? Por quê? Porque a biologia, ela estuda um aspecto específico do ser, que é a vida. A física também não pode ser uma metafísica. Por quê? Porque a física estuda um aspecto específico do ser, que é a natureza. A metafísica, ao contrário da física, da biologia, da medicina e de outras ciências particulares, ao contrário dessas ciências, a metafísica ela é uma ciência universal. Em que sentido? Em que sentido que ela estuda, assim, as causas primárias e que ela estuda, portanto, o ser enquanto ser. Ou seja, a metafísica ela não estuda aspectos do ser, como a biologia. A biologia estuda um aspecto do ser, que é a vida. Mas a metafísica ela estuda o ser pelo ser. O entendimento do ser pelo próprio ser. Então ela não estuda um aspecto, uma especificidade do ser. Ela estuda o ser, vamos dizer assim, em sua generalidade, né? Em sua primazia, em sua essencialidade. Bom, então o intuito justamente é trazer o entendimento. O intuito desse vídeo é justamente tentar entender, formular aqui um entendimento de como que a metafísica ela surgiu, como que ela andou e como ela chegou até Platão, né? E depois, posteriormente, Aristóteles. Aristóteles vai ser o primeiro autor que vai justamente fundamentar o termo metafísica. Mas isso não quer dizer que os autores anteriores a ele já não falassem de uma metafísica. Eles já tinham uma noção metafísica, eles já tinham um entendimento metafísico, já tinham uma filosofia metafísica desenvolvida, mas esta metafísica, é claro, ela só será formalizada propriamente em Aristóteles. Certo? O intuito desse vídeo é ir até Platão, então não falarei sobre Aristóteles, justamente porque também começaremos logo mais, né, aqui no canal a estudar sobre Platão, os diálogos platônicos. Então, nesse vídeo me atearei, né, dos pré-socráticos até Platão, né, a linha entre os pré-socráticos e Platão. Então eu não vou falar sobre Aristóteles especificamente, só deixando esse adendo, né? Então, bom, como que a metafísica surge? A metafísica surge justamente no princípio da filosofia, no princípio do filosofar. Certo? Como assim? Como a filosofia surge? A filosofia surge através dos pré-socráticos. O que os pré-socráticos faziam? Qual que era o questionamento da filosofia pré-socrática? A filosofia pré-socrática ela tentava entender a essência do ser, em última análise. Sim, embora os pré-socráticos, na maioria deles, sempre justificasse a essência do ser, né? A constituição, a arqué do ser, né? Que eles falavam, né? A essência do ser. Mesmo que eles sempre, geralmente, justificassem essa essência como um ente material, independente disso, os pré-socráticos estavam fazendo uma ontologia, eles estavam fazendo, sim, uma metafísica. No sentido que eles estavam procurando a natureza do ser pelo ser. Eles estavam tentando entender a natureza, a essência do ser. E é nesse sentido que eles estavam fazendo, sim, uma metafísica. Uma metafísica um pouco mais primitiva, mas sim uma metafísica. Uma metafísica que será importante para dar as bases para Aristóteles, para Platão e para os pensadores posteriores a eles. Então, os pré-socráticos, eles, justamente nessa reflexão, nesse amparo do mundo, eles percebem que o mundo muda, né? E que nessa mudança do mundo há uma permanência. E que se há uma permanência, há algo que permanece. E esse algo que sempre permanece é a essência. A essência
é aquilo que é imutável, aquilo que não muda nas coisas. A essência do ser, então, passa a ser o questionamento principal da filosofia pré-socrática. Então, Tales de Mileto vai se desdobrar nessa pergunta e ele vai postular que vai ser água. Anaximandro também vai falar sobre isso, ele vai dizer que é o apeiron, né, que é o infinito, indefinido. Virá também Anaxímenes, que dirá que é o ar, Heráclito dirá que é o fogo, e por aí vai indo. Mas cada pensador pré-socrático ele vai estudar essa essência do ser, essa natureza do ser. E virá Parmênides, ele vai propor um dilema. E após esses pré-socráticos, então, depois de Heráclito, virá a escola de Eleia, que é a escola de Parmênides. E Parmênides ele vai propor o princípio, as bases do princípio da não contradição, né, justamente falando sobre o ser e dialogando, né, sobre aquele dilema se o ser, que o ser é e o não ser não é, né, a famosa frase do Parmênides. E justamente o Parmênides ele vai dar um avanço que ele vai dizer o seguinte: olha, o ser ele tem que ter algumas características inerentes a ele. A essência do ser tem que ter algumas características inerentes a ele. Quais são essas características? O ser deve ser algo perfeito, deve ser algo incriado, algo eterno e algo imóvel. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vê que a perfeição, né, que o ser ele não muda. E se o ser não muda, ele não tem potências. Se ele não tem potências, ele não precisa melhorar em nenhum aspecto. E se ele não precisa melhorar em nenhum aspecto, ele é perfeito. Porque a definição de perfeito é justamente aquilo que nada falta. Ou seja, algo perfeito é justamente algo que não precisa ser completado por mais nada, né? Então Parmênides vai dizer, o ser é perfeito. E se o ser é perfeito, o ser é imóvel. Ele é eterno e incriado e ele não muda. E daí decorre toda a filosofia dele, né, de que a mudança é uma ilusão, né, e ele vai abrir toda uma discussão filosófica sobre a mudança e sobre a existência da mudança, né. Mas enfim, fiquemos com essa parte de Parmênides, de que a essência do ser, né, o ser per si, ele é algo perfeito, eterno, imutável e incriado. Então a gente vai passar para Anaxágoras. Quem foi Anaxágoras? Anaxágoras foi um pré-socrático também. Ele será um autor posterior a Parmênides, que ele vai evoluir um pouco esse pensamento. Ele vai dizer o seguinte, e ele vai perceber, né, Anaxágoras ele perceberá que na natureza há diversas finalidades das coisas. Por exemplo, as pernas. As pernas são órgãos humanos para se andar, ou seja, ela possui uma finalidade natural, assim como a finalidade da visão é enxergar. E ele percebe que na natureza existem finalidades, existem ordens. Ou seja, há uma ordem, ou seja, há a gravidade, por exemplo, né? Se eu soltar esse pente aqui, ele vai cair, né? Ou seja, há uma lei, existem leis que regem o universo, existem ordens. Existe uma ordem intrínseca à natureza. E essa ordem ela não pode ser explicada por ela mesma. Essa ordem não pode ser explicada pelo próprio mundo material, porque o mundo material, a própria natureza, ela não tem uma inteligência dela mesma para se organizar, para se ordenar. Então ela precisa de um ente externo a ela que ordene a ela. E então Anaxágoras proporá a teoria do nous, né? O nous. O que é o nous? Nous em grego significa mente. E ele vai dizer que o mundo material, no princípio de tudo, foi organizado por uma mente, por um ser inteligente que ordenou o mundo material e colocou ele da forma como nós conhecíamos, né? Ele deu ordem, ele criou as leis, vamos dizer assim, ele deu finalidade para as coisas. Ele ordenou o mundo, ele ordenou a natureza. Esse nous para Anaxágoras ainda seria um ser material. Sim, seria um ser material. Mas Anaxágoras ele já propõe um pensamento diferente. Então a gente percebe como a metafísica ela vai passando, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem uma noção de que a natureza tem uma permanência nos pré-socráticos e que, portanto, a natureza possui uma essência, ou seja, algo imutável. E logo depois a gente passa para Parmênides, que vai explorar justamente essa noção de que se existe essa essência perfeita e imutável, então o ser ele é eterno, ele é imutável, ele é incriado, né? E logo depois a gente vai passar para Anaxágoras, que vai refletir sobre isso e vai falar, olha, dada essa ordem própria do ser,
há necessidade, então, de haver um ente que dê ordem às coisas, ao mundo material tal como ele é. Bom, após isso, os pré-socráticos entrarão em decadência, a filosofia pré-socrática entrará em decadência, e virão, então, a filosofia socrática e a filosofia dos sofistas, particularmente com Sócrates. O que Sócrates ele vai falar? Sócrates ele foi um estudioso dos pré-socráticos, e ele vai falar muito também sobre a questão dos universais, que é uma questão metafísica. Sócrates vai dizer que existem conceitos que se aplicam aos entes da natureza e do mundo e qualquer ente que seja, e que esses conceitos são universais. Como assim? Por exemplo, o homem. O homem ele tem características intrínsecas a ele que são universais. Então, por exemplo, todo homem é racional na concepção grega antiga, ou seja, a definição de homem é animal racional, ou seja, animal racional é justamente o universal do homem, o conceito universal do homem. Então Sócrates ele vai dizer, olha, a natureza, o mundo e todos os entes, eles possuem universais, eles possuem conceitos universais e existem verdades que são universais e eternas, que existem independente de nós, independente dos indivíduos, que é justamente o princípio de uma filosofia realista, ou seja, mesmo que não existisse ninguém no mundo, mesmo que não existisse nenhum indivíduo, 2 mais 2 continuaria sendo igual a 4. Por quê? Porque essa é uma verdade universal, essa é uma verdade eterna. Ou seja, Sócrates ele vai dizer, olha, existem verdades que são universais e eternas. Existem conceitos e verdades que são imutáveis e universais, né, que constituem categorias no ser. Então a gente pode definir todo o conjunto dos indivíduos humanos em uma única essência que é animal racional. E é isso que define todos os homens, né, como uma unidade essencial que é de animal racional. Ou seja, todo ser humano, no fundo, ele tem uma essência que é igual a todos, que é a essência de ser um animal racional. Então ele vai dizer, olha, na natureza e todos os entes eles possuem esses universais, eles possuem esses conceitos que são universais, esses princípios universais, essas verdades eternas e universais. E tudo isso evoluirá para o seu discípulo Platão, que irá formalizar muito mais ainda essa filosofia, essa metafísica, porque nós já falamos de uma essência, e essa essência precisa ser... Essa essência, ela é imutável, né? É uma essência que permeia o ser e que permeia os indivíduos, os entes do mundo. E essa essência, ela tem ordem, né? Ela é ordenada. Então a gente chega ao gênio de Platão. E Platão ele vai ser um discípulo de Sócrates, que vai fundar a Academia, que é uma escola de filosofia, que vai justamente filosofar em cima dos conceitos de Sócrates. E Platão ele vai propor uma filosofia totalmente original a ele. Platão ele vai ser o primeiro pensador a verdadeiramente conceituar um princípio imaterial para explicar as coisas. Platão vai dizer que a essência das coisas são as ideias, que os universais são ideias, as verdades, a realidade como um todo, o ser, são ideias. Como assim? Os universais são ideias. Como assim? Como assim? Como assim? Platão vai dizer que as coisas, tal como elas são, as verdadeiras coisas, são ideias. São conceitos universais. Como assim? Ele vai dizer que as coisas particulares só existem participando das coisas universais. Por exemplo, um homem, um indivíduo humano, eu, por exemplo. Eu sou um indivíduo particular do universal que é o ser humano. Ou seja, existe o universal, o conceito universal de ser humano, e eu sou um particular, sou um indivíduo particular que está dentro desse conceito de ser humano. Para Platão, a minha existência, a existência minha particular, a minha existência particular, individual, ela só existe porque ela participa da ideia do universal de ser humano. Ou seja, o particular, o ser humano, o indivíduo humano, eu, só existo
Porque antes de mim existe o universal que é o ser humano. Ou seja, o conceito universal de ser humano. E eu, enquanto indivíduo particular, existo participando dessa essência, desse conceito universal de ser humano. Isso é o que a gente chama de teoria da participação. Ou seja, Platão ele vai dizer que a verdadeira identidade das coisas são as ideias, são os universais, são os conceitos universais, né? Ou seja, são as ideias, ou seja, os universais justamente são a realidade das coisas. E os particulares, os entes particulares, só existem enquanto participação nesses universais, nesses conceitos universais, que são as formas, que são as ideias. Certo? Ou seja, Platão, em última análise, ele vai dizer que a metafísica se baseia nas ideias, se baseia na abstração, se baseia nos universais. E que a realidade é constituída por esses universais e que os particulares existem participando desses universais, que são as ideias, que são as formas, que são a essência que os pré-socráticos tanto falavam. Então a gente tratou aqui de uma linha cronológica de evolução sobre o entendimento da essência, sobre a natureza do ser. Primeiro a gente entende o ser dos pré-socráticos como a imutabilidade da natureza, né? Então os pré-socráticos eles procuram aquilo que é imutável na natureza e para isso eles vão eleger uma série de elementos materiais, como Tales vai dizer que é a água, Heráclito vai dizer que é o fogo e por aí vai. Depois a gente passa para Parmênides, que vai justamente tentar entender o ser melhor e dizer que o ser é imóvel, que o ser não muda, mas isso ainda fica meio confuso. Anaxágoras vai dizer que o ser é ordenado e que ele precisa ser justificado por um ente, por uma inteligência que tem ordenado esse ser. E a gente chegará a Platão que vai dizer, por fim, numa metafísica propriamente platônica, que o ser possui uma característica que o ser ele é suprassensível, que o ser é imaterial. Ou seja, a realidade, a essência do ser, a realidade do ser, a natureza do ser é uma imaterialidade que são os universais, que são as ideias, que são as formas. Ou seja, a essência da natureza, segundo Platão, a essência de todas as coisas são as ideias, são as formas. E essas formas dão origem aos particulares, que participam desses universais, que participam dessas ideias, gerando assim os particulares. Certo? Então, a gente explorou aqui os conceitos de teoria das ideias de Platão. A gente estudou também a teoria da participação platônica, assim como algumas características da filosofia pré-socrática, e essa é uma linha de evolução, vamos dizer assim, da filosofia. Então a gente parte dos pré-socráticos estudando a natureza e procurando uma essência material para a natureza, depois a gente passa para Parmênides, e depois a gente vai para Platão, que vai entender que a essência das coisas, na verdade, é imaterial, é a abstração, são as formas, são os universais. Certo? Então, bom, penso aqui que tenha dado uma certa odisseia pela metafísica grega, uma linha de continuidade aqui da metafísica grega. E bom, é isso. Muito obrigado e até mais. Então, logo mais, falamos mais sobre Platão. Então, esse aqui foi um vídeo um pouco espontâneo, né, sobre a evolução metafísica na filosofia grega. Então, muito obrigado e até mais.